façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, apoiadores. Sem mais delongas, vamos começar falando sempre de guerra cultural aqui. É o tema que eu dou mais peso, mais importância, até mesmo para os efeitos práticos na política a médio e longo prazo. Então, hoje temos essa notícia triste. 2 policiais e 3 civis são esfaqueados. Uma pessoa de, acho que 14 anos, né, foi a óbito. O sujeito, não se sabe ainda o motivo, está aqui a cara dele, o uso de uma espécie de espada ninja. O Telegraph falou em machete, mas que é uma arma típica dos maometanos, né, dos muçulmanos. Eu não sei qual é a motivação. A gente pode sempre levantar os suspeitos usuais, né? O Islã, fanatismo islâmico, ou a loucura individual. E a loucura campeia, ainda mais numa época em que o movimento antimanicomial diz que não existe essa coisa de rotular alguém de louco, né? Isso é besteira, isso é preconceito, glamorizam de alguma forma a loucura, a doença mental, e isso é muito perigoso. Então, a gente não sabe ainda o que levou esse sujeito de 30 e poucos anos a matar inocentes, ferir policiais com uma arma branca. Não adianta, viu? Desarmamento e por aí vai. O que a gente sabe é que a coisa está realmente ficando cada vez mais esquisita em relação a esses atentados, seja por inspiração ideológica, atraindo malucos, seja por inspiração religiosa, no caso principalmente de uma, porque no fundo é também uma espécie de ideologia que não separa Estado da religião e tem uma visão teocrática, fanática, radical do mundo. Bom, por falar em fanatismo, em ideologia, em apoio a islâmicos fanáticos, os terroristas do Hamas, né? Universidade de Colômbia inicia suspensão de estudantes. No Texas, 40 são presos. No total, já foram mais de 1.000 prisões. E a gente tem que aturar, claro, os bobocas de sempre no Brasil, né? O imitador de focas, a Eliane, a Mônica Bergamo na imprensa, comparando isso com o Brasil. Elas querem dizer que os Estados Unidos não são uma democracia porque prendem pessoas que protestam, ou que é errado os conservadores que se inspiram nos Estados Unidos condenarem as prisões arbitrárias no Brasil, porque os Estados Unidos também fazem. É óbvio que é uma comparação imbecil. Ninguém está sendo preso por protestar. Essas pessoas estão sendo presas por invadirem e permanecerem no campus de maneira ilegal. Colômbia, por exemplo, decidiu fechar o campus após manifestantes contra Israel invadirem o prédio. Sabe aquilo que a imprensa brasileira chama de ocupação? Ocuparam a reitoria. São universidades particulares, você paga, você tem um contrato, você vai lá para ter aula. Muita gente não está conseguindo ter aula, principalmente judeus. Essa turma radical, financiada por Jorge Soros, um bilionário, especulador, húngaro naturalizado americano, mas aí não é problema de afetar a soberania nacional, nada disso. Está bancando essa turma com os mesmos, as mesmas tendas, cabanas que eles compram. Impressionante, né? Brotou um movimento orgânico, todo mundo com a mesma tenda. É incrível a coincidência, né? Estão cometendo crimes. Estão invadindo prédios, se recusando a sair e impedindo professores ou estudantes de circularem. Isso é crime. Precisa, nas leis, da autorização das universidades para que a polícia estadual possa agir. Nos estados democratas, por isso mesmo, tem tido mais problema. Aqui na Flórida, a turma não se cria.
Ron DeSantis já avisou que aqui não é como é que se diz? Summer camp, não é férias. Aqui invadiu ou impediu a turma de circular e ter aula, vão ser arrastados para fora e presos, eventualmente. Então, de novo, estamos diante do eterno maio de 68, que não acaba, né? São os eternos rebeldes sem causa, os jovens que de alguma forma estão desprovidos de valores, de âncoras morais, flertando com ideologias, com modismos, com visões totalitárias de mundo, com loucura pura e simples, né? E, como aqui eu falo e provo, dá uma olhada em alguns dos estudantes presos. Esses são alguns dos estudantes presos. Bom, que me desculpem os afetadinhos que não aceitam absolutamente nenhum tipo de preconceito, mas eu olho para a cara desses 4 e eu atravesso a rua. Então, outra coisa que chama atenção é, obviamente, o caráter andrógeno deles. E isso também não é nenhuma novidade. Desde a filosofia grega, existe, né, uma espécie de busca por aquela completude, porque, lembrando da mitologia, o homem e a mulher foram divididos, são as duas metades que precisam se completar. Então daí surgiu essa visão meio andrógena de que se você é homem e mulher, uma mistura, você é completo. Isso para figuras narcísicas, para os narcisistas de plantão, isso é um prato cheio, né? Porque eles odeiam, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Eles odeiam a ideia de estarem divididos de alguma forma, de terem que buscar algo complementar. E graças a Deus, homens e mulheres são complementares. Não há essa guerra, esse embate que as próprias feministas, o próprio movimento feminista tanto alimenta, né? Existe sim uma complementariedade. Então, essas figuras são andrógenas, o que nos leva à reflexão que eu queria trazer hoje aqui sobre todos esses modismos, esoterismos e ideologias que tentam, de alguma forma, suplantar ou superar o cristianismo. Decretaram que Deus estava morto, Nietzsche, no século XIX, no século XX, no século XIX. E desde então vem um crescimento do materialismo, mas o fato é que existe um ódio ao legado judaico-cristão da civilização ocidental. É isso que está sob ataque. Por isso, esse é o denominador comum desses movimentos tão díspares e muitas vezes tão incoerentes, tão contraditórios. Quanto tempo durariam esses seres esquisitos de Gaza? Então, o que explica é que eles estão unidos pelo ódio a si mesmos, à humanidade. Existe um quê de misantropia muito grande nisso. Tem um cara que criou um movimento a favor da extinção voluntária da humanidade. Ele é respeitado pela mídia mainstream, mas outro dia teve uma palestra que o sujeito chamou atenção para um problema epidêmico e o mais grave no Ocidente, mas muito mais do que aquecimento global ou mudanças climáticas, que é a baixa taxa de natalidade. No Ocidente, nós não estamos conseguindo sequer repor, que seria 2 filhos por casal, né? Então esse é um problema gravíssimo no Ocidente. Agora, não é que o mundo está com baixa taxa de natalidade. Vai ver nos países islâmicos o que está acontecendo. Ou nos países simplesmente miseráveis. Ou seja, que visão promissora e alvissareira do mundo, né? Os países ricos e civilizados estão tendo cada vez menos filho e depositando cada vez mais o sagrado nos animais ou em Gaia. Teve a governadora agora da Dakota do Sul, que na sua biografia escreveu, foi um
provavelmente um cálculo político meio equivocado. Mas enfim, ela escreveu que muito mais jovem, há décadas atrás, na fazenda, ela atirou num cachorro, porque o cachorro era raivoso, se recusava a ser adestrado, comia as galinhas do vizinho, e eu achei curioso que nos movimentos pró-animais, ninguém se preocupou com as galinhas, coitadas. Mas ela foi lá e abateu o cachorro. Olha, podem me acusar de muita coisa, só não pode me acusar de alguém que não gosta de animais. Eu tive cachorro a minha vida inteira. Durante uma época, meu cachorro dormia na minha cama. Eu tive gato, eu tenho cachorro ainda. Trato muito bem, sou completamente contra qualquer tipo de agressão, mas eu não trato cachorro como gente. E na mídia mainstream, porque viralizou esse assunto da governadora da Dakota, teve gente na CNN, por exemplo, dizendo assim: eu prefiro os animais aos seres humanos. A gente sabe, mas não mexa no ovo da tartaruga ou no cãozinho. Cada vez as pessoas estão tendo menos filhos e tratando o pet como ser humano. Bota naquele carrinho, no stroller, porque não pode encostar nem a patinha no chão, né? Isso é um fenômeno preocupante. O Elon Musk tem chamado muito atenção para os extincionistas, essa turma misantrópica, que odeia, de alguma forma, a humanidade. Então, isso é grave. E aí eles vão escolhendo, claro, os ídolos equivocados, seja o bezerro de ouro, seja todo esse restante disponível, né, no mercado de crenças esotéricas e modismos. E aí, por falar nisso, a gente pensa numa figura que tem um olhar um tanto triste cá entre nós, né? Uma pessoa que de uns tempos para cá nem se fala, Madonna, né? Que não deveria ser referência moral para nada. Você pode até gostar das músicas e tudo, mas não é uma referência moral, não é uma pessoa que se olha e fala: puxa, quero que minha filha seja como a Madonna. Mas não é o que pensa a turma da Folha de São Paulo. Madonna foi a primeira estrela pop a assumir uma postura sexual ativa. Com isso, a artista libertou toda uma geração de mulheres para viver a sacanagem com gosto, para não ter medo de fetiches. E claro, a gente poderia perguntar: e como está indo o resultado? Estão mais felizes? Estão contentes? O que dizem os indicadores? O que dizem os consumos todos de antidepressivo? As salas dos psiquiatras? Me parece que não deu muito certo, né? A geração Madonna. A Britney Spears, outro dia, gravou um vídeo que ninguém entendeu nada. Deu pena e vontade de chamar os homens de branco. Não sei se vocês viram. Ela dançando, olhando com uma cara, com o olhar morto, uma cara, enfim, de tristeza, seminua, uma dança muito estranha, assim, diante da câmera. Britney Spears, filhote da geração Madonna. Então, vamos celebrar a Madonna como referência moral dos jovens? Me parece que não, né? E claro, a Folha acha que existe almoço grátis. Nunca leu Milton Friedman, né? O jatinho que trouxe a cantora Madonna chegou na manhã dessa segunda-feira no aeroporto do Galão, que deve ser próximo do Galeão, no Rio de Janeiro, né? Mas é um galão, que hoje em dia deve ter mudado de nome, não sei. Tem muito tempo que eu não vou no Rio, mais de um ano. Vai ver que virou o Galão em homenagem à idolatria dos animais. A artista vai fazer um show de graça. Não. Os cariocas estão pagando por meio da prefeitura, sabe? Não existe almoço grátis. Mas no caso do show da Madonna, cá entre nós, eu não vou nem de graça. Eu fui uma vez no Maracanã, foi uma das piores experiências da minha vida. Foi uma coisa horrorosa. O show, a entrada, o acesso, a saída, naquele túnel, com uma saidinha desse tamanho. Olha, eu coloquei no livro Brasileiro é Otário, né, o alto custo da nossa malandragem. Eu tinha 1 ano só de Estados Unidos, eu estou há 1 década agora. Mas eu coloquei já uns comparativos, assim. Um capítulo é sobre show. Eu adoro ir a concerto de rock e tudo. Olha, não tem comparação. No Iron Maiden aqui, são umas senhorinhas que pegam o seu ingresso, tudo organizado, a fila andando. Olha, não dá nem pra comparar com aquelas porcaria que eu ia lá no Hollywood Rock, no Rock in Rio. Aquilo é programa de índio, cá entre nós. Mas vamos voltar, inscreva-se, se possível.
torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.